Camila Lucas e esse é o Papo de Criança. Dando continuidade ao nosso vídeo falando sobre como criar um filho moral. Se você acompanhou o vídeo anterior e você já introduziu esse assunto, nós vamos dar continuidade a ele. Hoje eu quero falar sobre dois assuntos muito importantes. Todos nós e toda criança possui uma personalidade e um temperamento. A personalidade condiz com as emoções, as condutas que vão gerar padrões de comportamento. E isso pode sofrer uma influência a partir dos pais. Isso se chama personalidade. Mas também existe o famoso temperamento. O temperamento faz parte de uma herança genética. Ele é instintivo da personalidade. É a primeira coisa que se manifesta desde o nascimento, desde quando a criança é um bebê, né? Certamente quando a criança nasce, quando ele é já um bebezinho, nós já vemos o temperamento dele. Mas nós cremos, como cristãos, como a palavra de Deus nos ensina, que nós podemos também ensinar aos nossos filhos que podemos dominar e controlar os nossos temperamentos. Certamente você que tem mais de um filho, como eu, deve conviver com isso diariamente. Crianças com diversos temperamentos. E como que nós vamos ensinar esses filhos com temperamentos diferentes? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu, mãe de 3, eu me fiz muito essa pergunta e comecei a estudar sobre isso na Bíblia, que é o meu padrão, o meu manual de vida em relação à moral e à ética e aquilo que eu quero para os meus filhos. E aí, o que eu posso compartilhar com você? Nós devemos ensinar o mesmo padrão. O que vai diferenciar é a persistência nessa formação, que ela pode variar. Mas o padrão moral, ele não muda, porque o padrão moral de Deus, ele é imutável. Ele não muda de uma pessoa para outra. O que muda é a maneira e o tamanho da persistência que você vai ter com determinada criança. Tem crianças que vão aprender um princípio, um valor, uma atitude certa ou errada mais facilmente. E tem criança que você vai ter que persistir um pouquinho mais. A outra questão é, com quem começa a formação moral de uma criança? Lá em Provérbios 22:6 está escrito: ensine. Quando diz ensine, eu creio e entendo que está dizendo para mim, pai e mãe, eu e você, que ensinar a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Isso é o provérbio, como eu te disse, está lá em Provérbios 22:6. Ensine a criança. Ensinar é a condição de um pai e de uma mãe. Quem ensina sou eu e você, de acordo com os objetivos que nós temos para eles. E eu tenho certeza que, como a gente falou no vídeo anterior, se a gente na primeira infância ensinar isso de maneira eficaz, com persistência, eles certamente, quando crescerem, não vão se desviar de um padrão ético e moral. E aí, eu digo a você, nós precisamos demonstrar autoridade na vida dos nossos filhos. Nós vivemos um mundo em que você pode ou não concordar de mim, você tem todo o direito. Eu não estou aqui para dizer que o que serve para mim é o que serve para você. Eu estou aqui apenas com o intuito de fazer você repensar sobre algumas questões. E para mim, uma criança, desde a sua primeira infância, ela precisa reconhecer autoridades. A autoridade do pai, a autoridade da mãe, autoridades da vida dela. Por exemplo, quando ela está na escola, a professora ou o professor é uma autoridade sobre a vida dela. Quando ela está na igreja,
O pastor, a pastora, é uma autoridade sobre a vida dela. Quando ela está em uma sociedade, os governantes dessa sociedade, o prefeito, o governador, o presidente, são autoridades sobre a vida dela. E nós precisamos respeitar as autoridades. Isso também é bíblico. Deus manda nós respeitarmos as autoridades. Está lá em Romanos capítulo 13. Acima de tudo isso, existe a autoridade de Deus sobre a nossa vida. A nossa vida, daqueles que creem na palavra de Deus e querem criar filhos com valores morais, princípios éticos e morais segundo a Bíblia. A criança, principalmente na sua primeira infância, ela precisa reconhecer Deus como uma autoridade sobre a vida dela. Ela precisa reconhecer que antes de ela tomar uma atitude, ela precisa pensar, como a gente falou no vídeo anterior, será que Deus se agradaria disso? Será que Deus está de acordo com essa minha conduta? Porque eu digo muito para minha filha de 11 anos, olha, eu não vou estar 24 horas ao seu lado. Você na escola, você vai fazer o que você quiser, eu não estou lá para ver. Mas Deus está. Porque Deus é onisciente, onipresente. E Ele está todo o tempo ao seu lado. E Ele é a autoridade principal sobre a sua vida. E aí, eu te pergunto, será que essa criança pode ter em você, mãe, pai, esse reflexo? Será que as suas atitudes condizem com aquilo que você tem tanto falado? Porque como a gente aprendeu no vídeo anterior, uma coisa está ligada à ação moral. A ação moral é o que fazer, o que ela deve fazer. Isso é uma ação. Você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Mas o princípio moral, aquilo que ela carrega para a vida dela toda é o porquê fazer. E aí o princípio diz o porquê eu devo fazer, o porquê eu não devo fazer. Isso sim, quando os princípios são enraizados no coração de uma criança, certamente, como diz o capítulo de Provérbios, quando ela crescer, ela jamais vai se desviar desses princípios. Isso acontece dentro da nossa casa. Isso não é uma coisa para se viver durante o dia. Isso precisa ser uma coisa natural. Precisa ser uma vivência natural dentro do lar, diariamente, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos. Obviamente, ensinar é um ato de amor, um ato de persistência. Nós precisamos de muito discernimento do Espírito Santo para poder ensinar o filho, por exemplo, como a minha mais nova, de 3 aninhos, que tem um temperamento super forte. E aí eu profetizo sobre a vida dela. Minha filha, você vai ser uma grande missionária, você é audaciosa, você pergunta sempre por quê, você sempre questiona. Eu jamais vou dizer para ela algo pejorativo em relação ao temperamento e à personalidade dela. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um filho menino. Eu tenho 2 meninas, como eu já disse. Eu tenho uma menina de 11 anos e uma menina de 3 anos. E um menino do meio de 5 anos. Então, é um menino no meio de 2 meninas. Obviamente, o Benjamin, ele convive mais e brinca mais no seu dia a dia com a mãe dele, de 3 anos. E a mãe dele tem um temperamento, como eu falei, bem forte. E aí, é muito desentendimento. Certo dia, ela bateu nele. Acontece isso aqui em casa. Eu não sei se acontece na sua casa. Eles estavam brincando e ela reagiu, bateu. Por mais que eu ensine todos os dias que não se deve fazer isso. Mas eu insisto, todos os dias. E eu tenho fé que ela vai aprender. E ele reagiu, bateu nela. O pai dele pegou ele pelo braço, sentou na cadeira e aí colocou ele de castigo.
conversou, obviamente, com a mãe dele também, mas ele, como menino, o pai se ofendeu com aquele ato, porque um menino, ele não pode bater em uma menina. E não é só isso. Um menino ou uma menina não pode bater em ninguém. Mas o que o pai estava querendo dizer é que o valor, o princípio, a ética de um homem, porque quando ele crescer, ele precisa aprender o porquê que ele não pode bater em uma menina, em hipótese nenhuma, porque ele é homem e homem não bate em mulher. Isso é um princípio moral. Isso é ensinado desde pequeno. Obviamente, a gente ensina ele que mesmo ele sendo menino, ele tem uma maneira mais bruta, né? Mais agressivo, mais grosseiro. É natural dos meninos. Nós ensinamos a ele a praticar a gentileza com as irmãs. Sim, é mais importante ensiná-lo a praticar a gentileza do que ensiná-lo a não ser grosseiro e bruto com elas. Como eu falei, nós precisamos abstrair o melhor dos nossos filhos. Nós precisamos incentivar a personalidade e o temperamento de uma maneira positiva. Não é porque ele é menino que tem um temperamento mais grosseiro, mais bruto, né? Vamos dizer assim, que eu vou exacerbar essas ações. Não, eu vou dizer para ele: não tenha essa atitude. Você é um menino tão cortês, você é um menino tão educado, você é tão gentil. Mesmo que ele não seja, eu como mãe, eu tenho poder sobre a vida dele. E eu tenho certeza que ele se lembrará dos princípios e dos valores que diariamente eu e o pai dele temos ensinado a ele. Não basta só ensinar a uma criança. Como nós falamos no vídeo anterior, eu preciso agir. Eu preciso, por exemplo, como uma mulher que é regida pelos princípios da palavra de Deus, reconhecer sim que o meu marido é o sacerdote da minha casa e eu preciso respeitá-lo. Aqui na minha casa, os meus filhos precisam aprender que o meu esposo, como homem e sacerdote, ele é autoridade sobre as nossas vidas. E se eu não tiver atitudes que condizem com esse reconhecimento de autoridade, eu não posso cobrar que eles reconheçam a autoridade na vida nossa, como pai e mãe, e na vida das outras pessoas com quem eles convivem na sociedade. Então, não basta o falar, não basta o ensinar. Para uma criança, para criar um filho moralmente correto, ético, é preciso no dia a dia, nas formas simples, no convívio diário, principalmente com o pai e com a mãe, praticar valores éticos e morais. Porque, como eu disse, uma criança, ela não vive pelo textual, ela vive pelo visual. Ela replica aquilo que ela vê. E se você tiver, ou pelo menos tentar, porque eu não sou perfeita, eu não sei você, mas tem dias que eu erro, tem dias que eu tomo atitudes que eu não deveria tomar. E aí eu preciso ter um coração humilde de reconhecer, de dizer: olha filho, eu errei. Eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter agido assim, me perdoa. E aí eu oro com eles e a gente se resolve. A ação vale muito mais do que o falar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos valores, princípios, ética. Certamente, se as crianças de hoje, eu creio nisso com todo o meu coração, com toda a minha fé, se elas forem ensinadas moralmente corretas, nós vamos ter uma geração e um futuro de adultos bem melhor, uma sociedade bem melhor. Eu creio nisso. E você? Se você tem gostado do nosso canal, se você, assim como eu,
dia após dia, tem tentado aprender um com o outro e com a palavra de Deus sobre essa difícil e árdua missão de criar filhos da maneira de Deus, eu te convido a continuar conosco. Semana que vem nós vamos falar sobre o poder do eu te amo. Uma frase tão pequena, mas que surge tanto efeito e tão pouco falado nos dias de hoje. Fica aí, dá um like aí, curte, compartilha, comenta. Eu te convido também a conhecer a nossa página do Instagram, a nossa página do Facebook. Diariamente eu compartilho lá experiências e textos, frases e o meu cotidiano de vida, aquilo que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido com a graça de Deus sobre a minha vida, nesse propósito sobre a maternidade. Até lá, até o próximo vídeo.